Cooperativa de Trabalho Desacato e a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária apresentam Informativo Paralelo. Uma mesma notícia pode tomar dois rumos distintos, o da distorção ou o da verdade, dependendo do interesse do grupo que a comunica. Para conhecer essa vida paralela da informação e interpretar a notícia, começa agora o Informativo Paralelo. Apoio Cultural Sinergia. Ai, que saudade eu tenho da Bahia. Ah, se eu escutasse o que mamãe dizia. Bem, não vou deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita. Mas esse mundo é feito de maldade e ilusão. Olá pessoal, começa a partir de agora mais um Informativo Paralelo. Programa produzido pela Cooperativa Comunicacional Sul e pelo portal Desacato. Reproduzido pelas rádios Campeche Pinheira, daqui da Grande Florianópolis, e Rádio Cultura Comunitária de São Miguel do Oeste. Toda semana é um novo tema para debater. Aquilo que a grande mídia não mostra, nós do Desacato damos voz aqui no Informativo Paralelo. Eu sou a Caroline Dallagnol. E eu, Janaína Machado, e na nossa companhia, Raul Fittipaldi. Tudo bem, Raul? Tudo bem, depois de escutar o mestre Dorival Caymmi homenageando, na verdade não foi ele, né? Foi a interpretação de Gal Costa homenageando a você e a Ilô, melhor ainda. Como foi? Como foram esses 15 dias na Bahia? Fala. Foram ótimos, só faltou um pouquinho mais de sol. Mas foi maravilhoso. Não trouxe nenhum presente da Angela Davis, nada? Não conseguiu. Me trouxeram 3 limões que eu nunca tinha visto. Sim, fabricados em Caxias. Isso, bem longe da Bahia, viu, Jana? Mas aquela viagem mensal da nossa apresentadora do JTT, tu veio com 3 limões. Eu acho barato aquilo. Você pode acompanhar o portal Desacato pelas redes sociais, sitiodesacato.info e Facebook/Portal Desacato. E estamos no Twitter também, @Desacato Brasil, e no YouTube com o canal Desacato Brasil. Sugira pautas no e-mail informativoparalelo@desacato.info. 17 de maio de 2017. Vazamento de áudio entre Michel Temer e Joesley Batista, empresário dono da JBS, abala o Planalto. Temer perde aliados e recebe 8 pedidos de impeachment. A troca de ministros começa a marcar o jogo do tabuleiro político. 9 de junho de 2017, 24 dias após o escândalo que envolve o presidente ilegítimo Michel Temer, por 4 votos a 3, Tribunal Superior Eleitoral absolve as acusações irregulares de campanha da chapa Dilma e Temer de 2014. Processo de impeachment de Temer continua parado no Congresso. 2 de agosto de 2017, o plenário da Câmara dos Deputados analisa parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o pedido de investigação do presidente ilegítimo. O Informativo Paralelo de hoje discute sobre a tão conhecida impunidade brasileira. Para debater sobre isso, recebemos os convidados Samuel Lima, professor de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, e Rosângela de Souza, a Lelê, do coletivo Verdade, Memória, Justiça. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Olá. Obrigada. Tudo bem, para mim é uma alegria muito especial, Carolina e Janaína. Estamos aqui também sempre com nossa presidenta, né, a Rosângela de Assis, batendo fotografias, depois nós voltar ao vivo, como sempre. Mas tanto para a Rosângela, para mim, e também para o Juan Luis Berterrecha, que os conheceu um pouco menos, teve menos oportunidade, para mim, em particular, é uma alegria muito grande receber companheiros com os quais a gente teve a oportunidade de militar muito tempo. E ainda hoje, de outras formas, a gente milita conjuntamente, tanto na política quanto no jornalismo. Então, para mim, é uma alegria, um prêmio que a produção me dá, poder conversar e debater este tema tão transcendente com Lelê e com Samuca Assis Jamuel. Tudo bom? Vamos trabalhar um pouquinho, Lelê, essa questão da impunidade. É um flagelo brasileiro, tudo bem, mas no último ano, no golpe de Estado, piorou muito, né? A impunidade cresceu de uma forma extraordinária, não é, Lelê? Ô, Raul, temos que ver como que vamos falar de impunidade. Impunidade para quem? Para o poder, para o Estado, né?
Porque o brasileiro fala muito impunidade, 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 mas nós temos uma das maiores populações carcerárias do mundo. Então significa que não há impunidade para todo mundo. Mas, Marilê, já que falas disso, qual é o limite entre a impunidade para os ricos e a punição dos pobres? Qual é o papel da justiça nisso? Quais os limites? O papel do Poder Judiciário é defender a propriedade. Temos que entender isso. Esse é o papel do Poder Judiciário, não é fazer justiça. Justiça se faz de outra forma. Então, inclusive, se confunde quando se coloca Poder Judiciário, né, e denominamos justiça. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Direito não tem nada a ver com justiça. Se fosse justiça, não seria poder? É por aí? Olha, aí não... Dentro de uma sociedade como a que nós vivemos, não, né? Ah, perfeito. Uma sociedade que a gente vive, não. Então temos que pensar impunidade sob este ponto de vista. O ponto de vista do poder, do rico. Do rico. Eu não acho que aumentou. Não acho que aumentou a impunidade. Se escancarou. Eu acho que é isso. Eu já trabalhei no Tribunal de Justiça. Eu fui funcionária concursada na década de 70, até começo da década de 80, e era muito pior. Era tudo muito pior. Quem está no ramo do direito, quem conhece o Poder Judiciário, sabe que sempre foi pior do que agora. Samuel, a mídia internacional, a grande mídia, que não é muito diferente das daqui, no entanto assim, se rasga as vestiduras com impunidade da política brasileira, mas também da própria mídia brasileira. Como é que funciona a impunidade para essa mídia que diz o que quer, que julga antes que a justiça e continua fazendo seus negócios? Bom, é um prazer estar aqui participando do programa, né, os ouvintes aí do portal do Zacato. Eu queria, só antes de falar da mídia, do papel da mídia, recuperar um pouco, resgatar essa questão que a lei coloca, que é, de fato, assim, desconstruir essa ideia de que nós somos um país da impunidade. Impunidade, como a justiça, é um ponto de vista de classe. Ou seja, a fotografia que eu acho que midiaticamente expressa isso de uma maneira muito contundente, radical, é a juíza do Tribunal Superior Eleitoral de Alagoas bypassando o juiz de execuções penais daquele estado para retirar o filho dela, traficante, pego, né, em flagrante, com 150 quilos de maconha, armas, etc. e tal, com duplo processo sobre o cara. Ela foi pessoalmente ao presídio retirar, o que é uma excrescência, nesse sentido que a Lelê estava falando ainda há pouco. Para mim, sabe pensar em impunidade do ponto de vista de classe social, é isso. Você retira o filho da desembargadora e coloca um spa no interior de São Paulo para ele fazer um tratamento, né, supostamente para a dependência química. Ou seja, a mídia tem um papel de construção dessa representatividade do que, né, no sentido mais da hegemonia, de que não, é o país da impunidade para uma determinada classe social. Para outra, não. Acho que nós somos a segunda ou terceira população carcerária do mundo. A maior, não é isso, David? Primeiro é a China, Estados Unidos e Brasil. Acho que é China, Estados Unidos e Brasil. Brasil. Já faz um tempinho. Ou seja, aí você vai ver os dados agora, né, sobre a questão da letalidade da polícia, né, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Pô, cara, 70%, 80% são negros, pobres, favelados, então tem um olhar de classe sobre a atuação do Estado, sobre a atuação das forças do Estado e do Judiciário atua dessa maneira, que é muito concentrando como a mídia tradicional, hegemônica, atua, para compor, para formar, né, determinadas imagens sociais. Sim, obrigada. E agora a gente vai ouvir uma enquete feita pela nossa estudante de jornalismo, Maiara Santos, sobre o poder. Se você pudesse estar no poder ou ser o poder, você aceitaria? Aceitaria. Não, acho que não. Se fosse para um poder que fosse benéfico para muitas pessoas, eu acredito que sim. Não. Por quê? É porque rouba demais, né? E a senhora acha que, na verdade, é o poder que corrompe as pessoas? Eu acho que sim. Corrompe. Por quê? A cultura, né? Tipo, a gente já tá acostumado a pisar em cima dos outros, então quando tu pode pisar, tu pisa com vontade, sei lá. Esse poder público a gente não pode mais confiar em ninguém, entendeu? Aí só Deus mesmo pra gente confiar. O poder, na realidade, ele corrompe as pessoas ou... Isso é certo, né? Com certeza. Qualquer um que ocupe um cargo que possa levar vantagem, infelizmente o brasileiro pensa assim e com certeza isso ajuda muito. Eu não vejo que a corrupção faça parte de política.
Eu acredito que nós, seres humanos, nós somos corruptos. Não tem como a gente achar que basta tu ser político para ser desonesto. Porque nenhum ser humano se conhece o suficiente para saber se tu estivesse no lugar deles, tu faria diferente. A gente só consegue mudar uma sociedade se a gente se autotransformar. E essa transformação é sempre de dentro para fora. No segundo bloco, a gente debate então sobre essa enquete que acabamos de ouvir. A gente volta já, a gente faz um brevíssimo intervalo. Voltamos já com o Informativo Paralelo. O Núcleo Catarina do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé soma-se a outras entidades e movimentos sociais que lutam pela democratização da comunicação, visando conquistar maior pluralidade e diversidade informativa e cultural no país, em especial em Santa Catarina. Núcleo Catarina do Barão de Tararé, referência na luta pela democratização da mídia no Brasil. Portal Desacato, 10 anos de jornalismo em resistência. A outra informação sobre a Pátria Grande, atenta a todos os cantos da terra, onde existam movimentos sociais lutando contra as injustiças do capitalismo e do imperialismo. Desacato.info, 10 anos de credibilidade com as trabalhadoras e trabalhadores, as minorias e os excluídos. 10 anos tecendo redes para a liberdade. A Abraço, a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária, atua em todo o estado fazendo comunicação comunitária de fato. Representa a radiodifusão comunitária contando com mais de 70 emissoras associadas e atendendo mais de 1 milhão de ouvintes com o JT, Jornal dos Trabalhadores de Santa Catarina, que vai ao ar diariamente. Visite nosso portal www.abracosc.com.br. Aqui o foco é você trabalhador e a notícia da sua comunidade. Toda segunda-feira, às 18h45, no Portal Desacato e redes sociais, começa o JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Notícias, entrevistas, cultura e nossa opinião com relação aos acontecimentos que impactam o Brasil, a Pátria Grande e o mundo. JTT, segunda-feira, 18h45, no Portal Desacato, com Caroline Dallagnol. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Olá, voltamos com o Informativo Paralelo e hoje, essa semana, estamos debatendo a impunidade no Brasil. E aqui nossos convidados Samuel Lima, que é professor de jornalismo da UFSC, e Rosângela de Souza, que é a Lelê, que é do coletivo Verdade, Memória, Justiça. Samuel, a imprensa, vamos chamar de alguma maneira, de forma canalha, conseguiu, durante décadas, criar um consenso, retirar a autoestima das pessoas, inverter todos os valores. Me parece que é isso que a gente escutou. Ou seja, a grande mídia, com sua opinião diária publicada, consegue que as pessoas tenham uma opinião totalmente deformada e deturpada do que seja poder, do que seja ocupar os espaços de poder, seus próprios espaços de poder. O que se faz com essa mídia? É preciso construir uma contra-hegemonia, né? Quer dizer, os movimentos precisam entender que cada vez mais o papel da comunicação é um papel transversal e estratégico. Não pode ser tratado mais como a gente tratou nos anos 70, nos anos 80, até meados dos anos 90, apenas denunciando o poder de manipulação da mídia hegemônica. Não dá para fazer mais isso. Ela está presente também na internet, ela está presente no mundo virtual. Então, o poder do monopólio se transferiu dos meios tradicionais, do sistema de radiodifusão, da grande mídia impressa, para a internet. Então, você tem, né, hoje grandes trustes que hegemonizam, que monopolizam a internet. Você pega a Google, o Twitter e o Facebook, estão reproduzindo, estão associados a essa mesma lógica de ver o mundo. São empresas, são organizações capitalistas, né, que se movimentam pelo lucro e que colocam a informação como mercadoria. Então, para eles é um negócio. Mas o ser humano vira mercadoria dentro dessa percepção do mundo também. Acho que de alguma maneira é reificado junto, mas eu acho que é tratado como alguém a ser hegemonizado, não é alguém a ser manipulado. Vamos afastar a hipodérmica dos anos 40 e pensar que a hegemonia é um processo de levar outrem a agir como
se fosse elite, como se agir como dominado fosse, entendeu? Quer dizer, é muito mais grave, né, o processo do que simplesmente manipular uma informação, omitir, mentir e tal, não. É te convencer que você faz parte de uma classe social para a qual você não faz, você não tem, né, essa relação capital-trabalho continua sendo absolutamente vital, atual, no entanto fica mascarado por um conjunto, né, de informações ou de deformações de classe social mesmo. E ninguém sanciona, Lelê, ninguém sanciona porque em nome de uma suposta liberdade de expressão ficamos todos presos. Como funciona isso? Porque a gente vê julgar a justiça, aliás, julgar os veículos de comunicação todos os dias, eles julgam e depois eles constrangem a justiça na decisão final, porque já julgou a Globo, já julgou a Veja, já fez o julgamento a Folha de São Paulo. Que juiz é capaz de modificar isso e passar impune perante a grande mídia? Eu não acho só, Raul, que é a mídia que faz a cabeça do juiz. Tá? Eu acho que é tudo a mesma coisa, participa tudo do mesmo processo. Que as pessoas dizem, não, agora que a imprensa já condenou, o juiz vai condenar. Não, ele já condenou porque ele é condenado de qualquer forma. Tem que ver, inclusive, como é que esse poder judiciário, como é que ele se constitui. E as pessoas pensam assim, o juiz faz um concurso público, então ele é uma pessoa acima das classes. Não é? Não é, porque quem é que pode fazer o concurso público? Quem é que pode entrar numa universidade, ficar sem trabalhar e se preparar durante 2, 3, 4 anos para poder fazer um concurso para juiz? Ou seja, ele deixa impunes na sua resolução os seus iguais. Os seus iguais, é isso. É tudo a mesma coisa. Eu sou bem simplista, sabe? É que eu, como sou advogada, eu lido muito com processo e eu não preciso de grandes teses para justificar o que acontece. Porque é tudo muito óbvio. Mas sem saber, dentro do óbvio, por que eles conseguem vender também, Samuel e Rosângela, a República de Curitiba, por exemplo? Porque eles conseguem, através da mídia, vender tanto isso? Criaram um herói nacional, um justiceiro, como é que eles fazem isso? E como é que a categoria de advogados, de juízes, os diversos estamentos aceitam isso? O juiz aceita por isso, porque ele faz parte da mesma classe. Se não é da mesma classe, como disse o Samuel, porque o juiz não é o burguês, né? Não é o proprietário, ele não é da grande classe da burguesia, mas ele sabe que está ali para desempenhar o papel. E por isso nada abala a grande mídia, ela pode continuar porque ela faz parte também da mesma classe, ela é associada de alguma forma a essa classe dos juízes, dos empresários, da oligarquia, é isso? Não, eu acho que é preciso olhar com mais generosidade para os movimentos que estão surgindo agora, né? Como a própria Cooperativa Desacato, como a Agência Pública, o Mídia Ninja, o coletivo Jornalistas Livres, tem uma série, o coletivo Mirante em Joinville, tem o Paralelo Joinville, que é similar, o nome do programa também são 2 jovens jornalistas, tem centenas, na verdade, de iniciativas, né, na América Latina, de coletivos ou de propostas de organizações fazendo jornalismo de qualidade sem fins de lucro na internet, construindo essa contra-hegemonia e já mobilizando audiências de milhões. Eu vejo o futuro com muito otimismo nessa perspectiva de luta, só que uma luta de longo prazo. Obrigada, Samuel. Agora a gente escuta a jornalista Elaine Tavares. Comentário ímpar. Se vamos falar em impunidade, é preciso falar sobre impunidade de quem? Hoje no Brasil, existem quase 800 mil pessoas encarceradas. 150 mil cumprem prisão domiciliar e existem mais de 300 mil mandados de prisão que não são cumpridos por falta de vagas nos presídios, que já ultrapassa aí a nossa conta em mais de 1 milhão. Essas pessoas estão sendo punidas, portanto. O Brasil tem a 4ª maior população de pessoas presas no mundo. Apenas os Estados Unidos, a Rússia e a China têm mais gente presa que no Brasil. São mais de 300 presos por 100 mil pessoas, quando a média mundial é de 144 por 100 mil. Mais de 250 mil pessoas estão presas de maneira provisória, ou seja, sequer foram julgadas pelos possíveis crimes que cometeram. Menos de 1% dos encarcerados respondem por crime de corrupção. Essa mesma corrupção que levou tantas pessoas às ruas com suas camisetas amarelas. 46% dos apenados foram presos por crimes contra o patrimônio. 28% estão encarcerados por envolvimento com drogas. Apenas 13% são crimes contra a pessoa.
E os negros são a maioria nos presídios, 61%. Esses números são do Ministério da Justiça e dizem respeito ao ano de 2014. Então é bem possível que já tenham aumentado. Bom, isso nos leva à seguinte reflexão. Não há impunidade para os pobres, para os pretos, para quem comete pequenos furtos ou está ligado ao tráfico de drogas. O pequeno tráfico, porque os figurões, os que realmente são donos da droga, esses estão nos salões, não nas penitenciárias. Logo, a impunidade existe, apenas para os ricos. Rafael Braga, pobre e preto, foi preso em 2013 com um pinho-sol na bolsa. Está encarcerado até hoje. Com ele, outros tantos, possivelmente mais de 90% da população carcerária. Ricaços que matam pessoas por dirigirem embriagados não são presos. Ou ricaços que são pegos com drogas, tampouco. A impunidade, portanto, tem um perfil de classe. As leis são feitas pela classe dominante, logo, servem a ela e ponto final. Particularmente, sou absolutamente contra o encarceramento, a não ser em casos extremos de pessoas que realmente são um risco, e esses não chegam a 2%. A justiça deveria ser pedagógica, e uma boa olhada nos crimes de uma sociedade nos leva a refletir que muitos desses crimes se devem justamente ao modo como a sociedade se organiza. Por que há tanta gente envolvida com o tráfico de drogas? Por que as pessoas roubam? Essas são perguntas importantes. Sendo assim, não se trata de defender cadeia para os ricos que cometem crimes. Há que acabar com os ricos e com a divisão de classe, que faz com que os ricos tenham poder sobre a maioria. Isso pode ser feito com o desaparecimento das classes sociais, num sistema de produção como o comunismo, por exemplo. Nele, não haverá ricos nem pobres, todos terão o que precisarem na medida certa. Ainda não chegamos a algo assim, e na nossa sociedade é bastante comum demonizar esse sistema. O comunismo é apresentado como o diabo, enquanto o capitalismo, que é o diabo, é pintado como o melhor dos mundos. Há que inverter essa lógica. Isso não significa que não haverá mais crimes no mundo. O humano ainda tem muito que transcender, mas com certeza, 90% desse sistema carcerário que temos hoje desaparece. Eu aposto nisso. E para isso, caminho. Elaine Tavares, de Florianópolis. Comentário ímpar. Voltou a velha luta de classes. Em todo o programa do Informativo Paralelo, a audiência sabe. Já vão quase 50 programas. Este é o 48º, né? A luta de classes sempre aparece, Lelê. Não há como fugir dela. A Elaine fez uma síntese um pouco do que você já tinha falado aqui. Mas quais são os passos mais imediatos? A luta. A organização. Organização. A luta e a organização. Dentro dos movimentos sociais, dentro dos partidos de esquerda, no movimento sindical. Eu não vejo outra saída. E como o Samuca falou, eu sou extremamente otimista. Sempre fui, é por isso que eu não deixo de lutar, porque quando a gente acha que tudo está perdido, há momentos que a gente pensa assim, né? A gente levanta de manhã e acha, não vai dar. Aí acontece algo que transforma e começa tudo de novo. Como levaram você esse otimismo, professor estudante de jornalismo, o professor Samuel Pantoja Lima? Discutindo, nessa perspectiva que ele colocava, o jornalismo como uma forma social de conhecimento. Ou seja, quando eu, entendendo-me como um profissional, como alguém autônomo capaz de produzir, capaz de autoconscientemente transformar a sua realidade e se comprometendo com ela. Não tem muito mistério. A questão fundamental aqui também, só para fechar, é a gente dirimir, olhar até para o poder judiciário e ver que há movimentos contraditórios ali dentro. Estava lembrando de uma sentença do juiz do Tocantins sobre 2 pessoas acusadas de roubar 2 melancias. A sentença é hilária, não sei se ela leu. A sentença é muito poética, política ao mesmo tempo. Então acho que esse tipo de atitude nos enche de esperança. Vamos à luta. A gente vai fazer agora um breve intervalo e no próximo bloco fica com o Oeste Catarinense, com Cláudia Weiman, Júlia Sajorato e Pedro Pinheiro, e a gente volta já já. Voltamos já com o Informativo Paralelo. Uma equipe profissional com larga experiência técnica, em constante atualização, atuando com assessoria contábil, assessoria fiscal, abertura e encerramento de empresas, suporte na seleção de pessoal, folha de prolabore,
Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física. Tudo isso a MCA realiza. Atuando desde 1986, a MCA troca experiências com seus clientes, construindo conhecimento e provendo soluções. MCA, assessoria contábil, com estrutura organizada para atender a sua necessidade de forma simples, flexível e principalmente confiável. Com sede no centro de Florianópolis. Rádio Comunitária Pinheira 98.3 FM, que transmite o informativo paralelo todo sábado, agora com novo horário, às 7 horas da manhã, no programa Encontro Marcado, apresentado pelo jornalista Dagoberto Bodin. A comunidade de Palhoça pode acessar o informativo paralelo através do aplicativo Palhoça Tem. Rádio Comunitária Pinheira 98.3 FM, a rádio da Baixada do Maciambu. Desde 1990, o Sinergia busca incorporar na sua luta a ação cultural. Nesses 26 anos, desenvolveu e mantém importantes projetos culturais. Um deles é o concurso de conto e poesia, que este ano estará na sua 9ª edição. Outra iniciativa importante é o projeto Meia Hora, que está na sua 24ª edição e que leva a arte aos locais de trabalho onde são os associados ao sindicato. Também são muito bem recebidas as oficinas dedicadas às mais diferentes manifestações artísticas, como fotografia, teatro e oratória. Sinergia, uma presença constante nas manifestações políticas e culturais em Florianópolis e região. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Olá! A edição de hoje começa comigo, Cláudia Weiman, na apresentação, Júlia Sagerato e Pedro Pinheiro no comando da edição no Oeste Catarinense, no estúdio da Cooperativa Comunicacional Sul. Um dos exemplos que mostram a impunidade nítida e cruel é o tema envolvendo os povos indígenas, que mesmo antes de Pindorama ser chamado de Brasil, vem sofrendo com a violência histórica. Conversamos com lideranças indígenas e também representantes do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, nesta semana, pois existe mais um grande ataque envolvendo setores ligados ao agronegócio para efetivarem a aprovação do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal no próximo dia 16 de agosto. O secretário executivo do CIMI de Brasília, Kleber Busato, explica o que é o marco temporal e a quem ele serve. O marco temporal é uma tese político-jurídica construída no âmbito de setores ligados ao agronegócio e que está em disputa, especialmente no âmbito do Poder Judiciário, de modo especial no Supremo Tribunal Federal, cujo sentido, enfim, objetivo desta tese é inviabilizar por completo e em definitivo todo e qualquer procedimento de demarcação de terras indígenas no Brasil. Portanto, uma iniciativa que atinge, que ataca frontalmente o direito dos povos às suas terras tradicionais, né, direito consagrado, direito originário, garantido no âmbito da Constituição brasileira. A tese em si diz que, segundo essa tese, somente seria considerada terra tradicionalmente ocupada pelos povos indígenas aquelas terras cujos povos estivessem na posse física da terra em 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição brasileira, ou se, não estando na posse física da terra em 5 de outubro de 88, estivessem disputando, estivessem em conflito pela posse da terra, né, disputando aquela posse por meio de ações judiciais ou por conflito fático, conflito de fato. Essa é a construção, digamos assim, né, que quer se estabelecer como hegemônica na interpretação do texto constitucional. Pode explicar, Kleber, como é que vai funcionar essa questão da votação também do marco temporal? Quando que ela está prevista? Como é que vai se dar esse processo? A disputa em torno da tese do marco temporal ocorre em diversas instâncias
né, do Poder Judiciário, como disse, de modo especial no âmbito do Supremo Tribunal Federal, local em que já mais de 50 processos de demarcação, processos judiciais que questionam procedimentos de demarcação estão tramitando. No próximo dia 16 de agosto está agendada uma sessão extraordinária convocada pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, em que estará em julgamento 3 ações civis originárias, sendo 2 delas relativas a terras indígenas do estado do Mato Grosso e uma dessas ações, desses processos, relativa à terra ventarra do povo caigangue do estado do Rio Grande do Sul. Nas 3 situações se estará discutindo, né, debatendo, os ministros estarão refletindo, debatendo e se posicionando acerca do conceito de tradicionalidade de terra indígena, e certamente nesse debate aparecerá, né, a questão da tese do marco temporal. Portanto, nós entendemos ser um momento estratégico de muita importância, né, de significado simbólico e objetivo de grande extensão, e que poderá determinar, digamos assim, né, situações muito concretas na vida de povos indígenas de todas as regiões do país, de modo especial aqui da região sul, né, no que diz respeito ao direito sagrado às suas terras tradicionais. As terras do Araçaí, localizadas entre os municípios de Cunhaporã e Saudades, no oeste catarinense, são exemplos de que, mesmo diante de provas concretas de pertença do território aos povos indígenas, existe impunidade e favorecimento aos setores que dominam a economia, a política, a mídia no país, conforme explica Jussara Rezende, de São Paulo. Algumas lideranças procuraram por nós, pedindo, na verdade, assim, um apoio que eles queriam retornar para suas terras, porque eles estavam cansados de viver na terra que não era deles, de um outro povo, que no caso era o povo caingangue, morando ali em Nonoai, para onde eles foram levados, né, arrancados do seu lugar, ali nessa região de Cunhaporã, e levados para Nonoai, onde tinha suas aldeias dentro do território de um outro povo, que é o povo caingangue. Bom, a partir daí então a gente começou a ouvir os indígenas, entrevistar os indígenas, os mais velhos, e também não só indígenas, também nos levaram também a outras pessoas que colonizaram a região e que a gente conseguiu entrevistar, né? E fomos levantando e, na verdade, também assim, checando a história que era contada pelos indígenas com os dados todos que a gente ia levantando da pesquisa que nós estávamos fazendo. E, assim, nós tivemos até ali no Museu em Maravilha, né? Maravilha, que tem da Sul Brasil, da colonizadora Sul Brasil, onde nós encontramos um mapa da colonizadora e quando foi colonizado aquele território onde estavam os Guarani, antigamente, já estavam ali, certo? E mesmo no mapa da colonizadora, lá constava uma parte que teria ficado, seria uma reserva indígena, uma parte que teria ficado como reserva para os indígenas. Está lá escrito no mapa, reserva indígena. Então, nem esse pequeno pedaço, né, ficou para os indígenas. Eles foram expulsos de lá. Mas, na verdade, assim, é porque o direito indígena não era considerado. Era como que, se não tem o título da propriedade, é terra de ninguém, então podemos passar. Não se considera que aquilo ali é terra indígena. Tem um povo que vive ali. A impunidade, segundo o membro do CIMI do Paraná, Diego Pelizari, resulta de um processo histórico que envolve a discriminação, o racismo, a retaliação de grupos pertencentes à sociedade dominante. Por que sempre, durante todo esse período também que tu acompanhas essa região aí no Paraná, por que sempre houve tanta impunidade diante de tantos crimes
que foram sendo e que continuam sendo cometidos contra os povos indígenas, desde a sua expulsão, desde essa negligência toda, chegando a faltar inclusive alimento, né? Então a comunidade ela carece de tantas coisas, nem o alimento ela pode ter acesso, né? Por que há tanta impunidade nesse sentido? O ano passado, a Comissão Nacional de Direitos Humanos e o ano retrasado, a Comissão Nacional da Verdade, estiveram na região oeste do Paraná, visitando seja os Cangangue como os Guarani da região oeste. Os relatórios dessas duas comissões são assustadores. A impunidade ela se dá a partir do momento que a sociedade dominante ela estabelece como normas não escritas a discriminação, a retaliação, a ameaça, o homicídio e, sobretudo, o racismo. Nós estamos acompanhando nesses últimos anos ao Ministério Público, a Defensoria Pública do Estado, várias lideranças dessas comunidades para que denunciem aquilo que até poucos anos atrás eles subiam como uma forma gandiana de luta. Enquanto nós explicamos às lideranças que é importante que também os povos indígenas façam uso do direito de denunciar as ameaças e as discriminações. Para você ter uma ideia, na cidade de Guaíra, onde uma organização de latifundiários que se organizou na UNGIP, ela se permite de discriminar em praça pública com cartazes, com programas de rádio, com adesivo nos carros, atacando os órgãos federais como a FUNAI ou a Igreja Católica, no CIMI no caso. E isso sempre ficou impune, portanto é importante que os índios façam uso das armas que lhes são oferecidas pela Constituição Federal para que reivindiquem o direito ao respeito em primeiro lugar. Os índios Guarani, Aba-Guarani, que perambulam na cidade, que estão presentes há mais de 40 anos naquela região e também naquelas duas cidades, eles não podem sair sozinhos, eles têm que sair em grupo para evitar de ser ofendidos em rua pública. Portanto, a impunidade ela nasce às vezes de uma forma de luta que é própria do povo indígena, mas que dá âmbito à sociedade envolvente de continuar achando que é possível e é tranquilo ofender os diferentes. Então a impunidade acaba no momento que também os povos indígenas eles se apropriam dos instrumentos necessários para atacar todos aqueles que acreditam que podem ficar impunes toda vez que atacam uma liderança Guarani ou Cangangue ou Xetá do estado do Paraná. Para o dia 16 de agosto, dia da votação do Marco Temporal em Brasília, Luiz Salvador, indígena Cangangue do Rio Grande do Sul, menciona que haverá organização e pressão para que esse projeto não seja aprovado. Eu penso para a sociedade, será que soja transgênico, o envenenamento da terra é importante para a saúde brasileira, né? Será que é importante isso para a sociedade? Será que é isso que a sociedade precisa? Não. Não precisamos disso. Nós precisamos proteger a nossa Mãe Terra. A nossa Mãe Terra é em primeiro lugar. Luiz, e como é que anda também a questão da articulação diante da votação do marco temporal, que está prevista agora para o dia 16 de agosto, né? Como é que os povos indígenas pretendem reagir também diante de mais esse retrocesso representado através do marco temporal? Eu acho que o governo é que nem panela de pressão. Eu acho que as populações indígenas têm que dar conhecimento para as comunidades indígenas, são um dos importantes para fazer isso nas terras indígenas. No Rio Grande do Sul, né, fica a minha articulação isso, né? Santa Catarina fica a articulação dos outros povos indígenas, Guarani. Nós lá é Guarani e Charrua, pelos povos indígenas. E nós, desde segunda-feira, a gente já está se mobilizando para isso, né? Para mostrar para o governo que essas coisas, marco temporal, não é justo. Ela rasga a Constituição brasileira, né? Se antes, em 88, o índio era nem criança, que é um órgão de especialidade para cuidar
que é no tempo da SPI, no tempo da FUNAI, que nós era criança, e 88 garantiu nós ir atrás do nosso direito, que é um direito de onde nós se apossar, que dá direito aos povos indígenas. Porque aí cria um grupo de especialidade do governo para identificação daquela área, para que o colono seja atingido, porque se ele tem já atingido, que tenha direito de receber. Então, para nós, não é justo o marco temporal. O marco temporal, ela mexe mais uma vez para dar oportunidade para os grilagens dos deputados, que hoje estão lá com milhões de fazendas, né, enquanto que nenhum brasileiro precisa desse espaço, né? Então, eu vejo, marco temporal é para dar riquezas naturais para os órgãos, né, de outro país para matar nossa mãe terra. É essa maior pura verdade que eles estão fazendo isso. Mas ela é em Constituição, ela não vale para nós. O que está valendo para nós é dentro da Constituição brasileira, que garante o espaço físico e cultural dentro desse país. Então, a gente luta por isso. E nós vamos continuar lutando para isso. E estamos organizados, né? Se não mataram tudo nós hoje, durante 517 anos, meus filhos vão lutar para sempre. E a minha vida vai continuar daqui para diante. Eu estou indo, mas o meu fortalecimento, meus filhos, meus netos, encaminha para mais uma luta final, né, que a nossa luta continua, seja para a educação, seja para a saúde, seja para defender pequenos agricultores. Vamos ser companheiros nesse sentido. A gente volta na semana que vem. Até lá! Voltamos já com o Informativo Paralelo. Rádio Comunitária Campeche 98.3 FM. 11 anos com programação ao vivo, música de qualidade e informação com produção de conhecimento. A notícia que não sai na mídia comercial. www.radiocampeche.com.br. Uma rádio comprometida com os trabalhadores. O Sinergia, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Energia Elétrica de Florianópolis e região, edita desde 1988 o jornal Linha Viva. É um dos jornais sindicais mais longevos do Brasil. São 28 anos de edições semanais ininterruptas, com uma tiragem de 4.000 exemplares, levando notícias para os trabalhadores da Celesc, Eletrosul, Tractebel, ONS e para empresas menores e cooperativas da eletrificação rural. Tensionando para ultrapassar as barreiras do corporativismo, o jornal tem uma de suas páginas sempre dedicada à cultura, arte e comportamento. Vida longa ao Linha Viva! Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Estamos de volta com mais Informativo Paralelo. Hoje o debate é sobre a impunidade brasileira. E aqui no estúdio da Casa da Outra recebemos Samuel Lima, professor de jornalismo da UFSC, e Rosângela de Souza Lelê, do coletivo Verdade, Memória e Justiça. Verdade, Memória e Justiça. Verdade, Memória e Justiça. Sim, mas eu estava pensando contigo, com a audiência, com o Samuel, memória, verdade e justiça. E o que tem a ver esses três termos com a impunidade? Como é que funciona eles com a impunidade dos ricos? Porque, na verdade, memória, verdade e justiça, agora sim, o coletivo, está atrás de fatos que aconteceram pela impunidade. A desaparição de companheiros e companheiras. Isso aconteceu no mundo todo, mas especialmente na América Latina, nos anos 70. Havia esse tipo de impunidade. Que tipo de impunidade tem agora o golpe de Estado? Como é essa impunidade do golpe de Estado agora? Por que ele está tão tranquilo? Parece que ele pasta feliz, sobretudo pelas noites do Palácio de Jaburu. Por que impune assim o golpe de Estado? O que estava fazendo de errado? Você queria chamar as pessoas para a luta, mas elas estão vindo? Se a gente chama de uma forma correta, elas vêm. O que não dá é para os dirigentes, digamos assim, as pessoas que são militantes, acham que querem fazer uma coisa e colocam na internet, ou tiram um panfletinho e as massas vão vir. Isso não existe.
sabe? Não é mágico, não existe espontaneísmo. As pessoas às vezes pensam que dá uma passeata com 30, 40 mil pessoas e isso foi espontaneísmo, porque aconteceu na época lá, que chamam equivocadamente, do meu ponto de vista, de Primavera Árabe, que aquilo foi espontaneísmo, que as massas foram para as ruas, do nada, foram tudo, é muito bem trabalhado, é muito trabalho, e eu acho que está faltando trabalho, militância. Mas no caso da Primavera Árabe foi trabalho do sistema. Do sistema, isso que eu estou dizendo, da direita. Que a própria esquerda brasileira, setores da própria esquerda brasileira consumiram como boa comida. Isso já fizeram na valorização, na Jugoslávia. Por isso que eu falo equivocadamente de primavera, que de primavera não teve absolutamente nada e nem espontâneo, e não foi espontâneo. Foi algo muito preparado pela direita. Tá? E os movimentos de esquerda acham que chamando o povo vem, não vem. Como se faz essa construção comunicacional para, inclusive, atingir essa impunidade do golpe, né, que parece impune o tempo todo, porque, em definitiva, inclusive, a suposta renúncia, ou levada à renúncia que poderia ter o ilegítimo Temer, vai ser substituído, digamos, diretamente pelos proprietários, né? Mudou a empresa de direção e agora seus proprietários mesmo, ou alguns, ou melhores capazes dos proprietários, como seria o Rodrigo Maia, vai exercer o cargo, ou o Meirelles. Mas qual é o papel da imprensa para isso? Raul, tem um texto do pesquisador, que é professor também, enfim, Pascoal Serrano, espanhol, editor, né, de um informativo na internet desde os anos 90, né, a Rebelião, o nome do informativo. Junto com Santiago de Alva. E Pascoal Serrano escreveu sobre isso, sobre a questão do Estado de Direito, imprensa, opinião e tal. E ele coloca, assim, com muita ênfase, o papel cada vez mais potente que os meios de comunicação têm nessa configuração da opinião pública. Né? É isso que ela ali estava falando, quer dizer, além da questão de saber dialogar com as massas, é perceber em que grau elas foram hegemonizadas. O golpe foi uma construção jurídica, política, né, parlamentar, midiática. Quer dizer, foi uma hegemonia de ideias que levou milhares de pessoas à rua acreditando que no dia seguinte a gente entraria no melhor dos mundos. Né? As pessoas foram ganhas numa atuação conjunta desses campos todos somados. Não é só a imprensa, o papel da imprensa determinante, não. Ela é um espaço de disputa, um espaço de poder. Né? Então, eu acho que o Pascoal tem muita razão quando coloca isso para nós nessa perspectiva de desafiar quem está na organização dos movimentos sociais, de maneira geral, sindical, popular, terceiro setor, o que for, a pensar de que maneira se constrói a contra-hegemonia. Porque a gente só vai conseguir mobilizar milhões se a gente conseguir desconstruir essa hegemonia do bandido bom, bandido morto, que é tudo, política é tudo igual, na política todas as pessoas são iguais, todas as pessoas se corrompem, etc. Então, isso está na base do que a gente viu na enquete, é o senso comum. Nós temos que nos confrontar com o senso comum, tendo sensibilidade e inteligência para dialogar. Samuel e Lelê, o Kundera, que na história se questiona e se estuda muito o Mila Kundera, fala sobre a questão da memória e fala justamente que para apagar um povo, para apagar simplesmente um povo, a história do povo, tu apaga a memória. A gente viveu a ditadura militar e quando a gente fala da impunidade, a gente sabe o que aconteceu, de quantas impunidades aconteceram na época da ditadura militar. E se pensava que, depois de 50 anos, isso não deveria mais acontecer. Porque se preserva vários museus, por exemplo, de Holocausto, para que não se repita a história, para que não se repita as atrocidades. Como é que a gente tem, nesse momento, outro golpe, ou como a gente faz para que lá daqui 50 anos isso não aconteça de novo? Vamos começar. Não é suficiente o resgate da memória. O resgate é mais uma linha de luta. Resgatar a memória, resgatar a verdade e a luta pela justiça. Isso não impede, porque já foi colocado. Eu sempre caio no senso comum da esquerda também. O que eu vou fazer? Na luta de classe. Se nós vivemos numa sociedade de classes, não tem nada que possa impedir golpes, a não ser a extrema organização da classe trabalhadora, tá? E dos setores oprimidos. A única saída é essa. Então, a hora que nós lutamos pelo resgate da memória, dentro do nosso coletivo, além de resgatar a memória, resgatar a verdade e lutar pela justiça, a gente se preocupa com a organização. Não há meios de evitar golpes se nós não estivermos extremamente organizados.
Deixa eu acrescentar só uma questão à fala da lei, com a qual eu tenho absoluta concordância. Para nós, do jornalismo, é fazer o que a gente sabe fazer melhor, que é reportagem. Né? Enquanto eu falava, me lembrava de dois livros de reportagem que foram lançados recentemente. Um chama Cova 312, da Daniela Arbex, que é uma jornalista lá de Minas Gerais, no interior de Minas, de Juiz de Fora, que resgata a memória de um companheiro que foi assassinado pela ditadura, né? E ela vai atrás do resto mortais do cara, consegue encontrar e consegue conectar com a família dele em Porto Alegre. Não vou lembrar o nome dele agora, né? Mas é uma história sensacional dela recuperar toda a memória da guerrilha do Caparaó, achar a cova, achar os restos mortais e conseguir conectar com a família dele hoje em Porto Alegre. Então, eu acho que fazendo isso, você consegue recuperar as histórias, porque isso tem uma dimensão humana muito grande. E a outra que está sendo lançada, foi lançada agora, menos de 2 meses, um livro chamado Escola Base 20 anos depois. Escola Base é aquele famoso caso, né, do crime impune da imprensa, já que estamos falando de impunidade, a grande imprensa, né, executou em vida 6 pessoas acusadas de abuso sexual contra crianças em São Paulo, numa pequena escola chamada Escola de Base. Elas tiveram a vida delas completamente destruída, algumas já morreram, né, nunca foram reparadas pela justiça, porque elas foram, né, tipificadas como criminosas, depois todas foram inocentadas, não houve o crime, não houve a situação, né, foi uma histeria de 2 ou 3 mães de classe média alta que levou àquela comoção social, e um jovem jornalista, conta a história dessas pessoas hoje, né, que foi feita da vida daquelas 6 pessoas que foram acusadas de serem abusadoras de crianças. Então, e foi um crime, né, impune da própria imprensa, Globo, Folha, Estadão, SBT, Bandeirantes. Só quem não entrou nessa foi um pequeno jornal de São Paulo chamado Notícias Populares, que era o jornal mais sensacionalista que havia no país, e desconfiou que aquilo tinha treta, tinha alguma coisa errada. Então, acho que fazendo isso a gente consegue, de alguma maneira, contribuir. Né? Não evitar. Não evitar. Samuel, mas quando a gente tem uma imprensa que continua... Essa imprensa que a gente tem hoje é a mesma que apoiou o golpe lá atrás. E aí? É eles que estão contando a história. Claro, as mídias independentes contam a história, mas a visibilidade ainda é pequena comparado com uma grande mídia. E aí, o que a gente... Eles têm o poder de contar a história e reforçar ainda que não é golpe, que está tudo ok. Eu acho que a gente tem que continuar disseminando esse modelo que vocês estão praticando via cooperativa. É por isso que eu falei da aposta de centenas de coletivos e organizações sem fins de lucro na internet fazendo jornalismo da melhor qualidade e fazendo bem, mobilizando audiências de milhões hoje. Você pega, a gente fez um levantamento no âmbito de uma pesquisa agora que nós estamos fazendo em Joinville, o Jornalista Livre, por exemplo, entre os dias 13 e 20 de março de 2016, né, que foi um ápice da mobilização pró-golpe no país, no dia 13 pró-golpe, no dia 16 ou 18, se não me falha a memória, contra o golpe, né, teve uma audiência de quase 20 milhões de pessoas. É um coletivo que não é nem profissional, era semi-profissional na época. Assim, é um pequeno exemplo do que a gente pode fazer. Então, ao invés de ficar continuando fazendo discurso contra a Globo, contra a manipulação da Globo, vamos construir uma nova hegemonia. Vamos nos bater nessa perspectiva, não é uma disputa de narrativa, é uma disputa de hegemonia política na sociedade. Com certeza, e agora a gente vai ouvir a nossa diretora-geral de jornalismo, Thali Feldglaser, direto da República Dominicana, com o nosso editorial. Comentário ímpar. A impunidade com que se desenvolve o golpe no Brasil deixa perplexos os organismos internacionais e a imprensa mundial. É o mais desastrado dos mal chamados golpes suaves, com a ausência de argumentos jurídicos sérios, a participação do Congresso mais corrupto da história e a roteirização organizada por uma imprensa que julga e condena antes mesmo que a justiça. Esse golpe surpreende em todo o planeta. A maioria dos partidos da esquerda só visualiza como meta democratizante a eleição do ano que vem, cujo marco político e jurídico se desconhece. O povo continua recuando, confuso e impotente. É motivo de assombro mundial que não exista uma reação contundente da sociedade depois da perda de direitos fundamentais, com taxas de desemprego assustadoras e uma regressão civilizatória na educação e na saúde. A impunidade vence por ampla margem e o país continua à deriva. Comentário ímpar. Pois então, aí está essa tal de impunidade de novo, agora vista um pouquinho
tentando ver ela do ponto de vista dos que a produzem. Na verdade, eles se espantam. O cinismo internacional é fantástico. Quando você avalia, Samuel, a Deutsche Welle, por exemplo, avaliando o golpe aqui, criando todas aquelas sensações morais, se destruindo toda pelo que acontece no Brasil, mas ela tem a ver com isso também. O país da Espanha tem muito a ver com o que nos acontece, e tem setores da esquerda ali que leem o país da Espanha como se estivessem lendo uma bitácora de esquerda. Nós temos que eliminar também nossa, me parece, nossa conduta histórica no jornalismo, na justiça e em tudo, de procurar sempre opinião europeia, eurocentrista, as soluções que vêm de lá para resolver nossos problemas, quando na verdade nossos problemas vêm de lá. Há uma grande impunidade, ao meu ver, também. Samuel, queria que tu, já na derradeira do programa, falasses disso, a capacidade que se dá aos veículos estrangeiriçantes e estrangeiros de comunicação no Brasil, onde de repente vem um jornalista boliviano e aqui não pode trabalhar, mas vem a Fox e fica com a metade do mercado se quiser. Por que isso acontece? Por que permitimos isso? Por que essa impunidade para a grande mídia internacional que lá fora, como falou a Tali, se surpreende pelo que acontece no Brasil, mas ela tem a ver com isto? Por que essa impunidade para eles? Acho que tem uma relação imperial, né, histórica, colonial, né, remonta ali ao século, sei lá, XVI, né, meados do século XVI. É difícil de raciocinar fora disso, né? As grandes corporações de mídia hoje no mundo inteiro estão presentes, fazem negócio em todos os países, então são transnacionais. Então, nesse sentido, também são espaços em disputa, né? A gente pode olhar para figuras interessantes atuando na BBC, no El País Brasil, ou na Deutsche Welle, ou enfim, né? em outros veículos grandes de comunicação, tem figuras interessantes, tem jornalistas sérios, comprometidos, né? Com o interesse público, com as lutas da maioria e tal, mas estão lá, estão no front, né? Estão tentando resistir, são minoria, né? A voz hegemônica acaba sendo nessa direção e acaba se sintonizando com esses interesses locais e nacionais. E essas vozes são minoria também na justiça? Essas vozes que estão na luta, que estão no front, como falou Samuel, que acontece no jornalismo? Eu não sei se elas são minorias. Dentro do Poder Judiciário, dos juízes, sim. Né? Mas se tu colocar a justiça como todos, são os advogados, são os servidores públicos, aí eu não diria que são minoria. A advocacia popular cresceu? A advocacia popular cresceu? Muito pouco. Muito pouco. Os advogados ainda se dispõem muito pouco a estar defendendo as causas populares. Ainda é uma dificuldade, mas não diria que somos minoria, se contarmos com todo o aparelho, digamos, colocando inclusive junto os servidores públicos do Poder Judiciário, que são bastante combativos. Obrigado, Samuel, obrigado, Lelê, obrigado, professor Samuel Lima, advogada Rosângela de Souza, Lelê Samuca, obrigado, porque trouxeram com um tema tão lastimável como a impunidade, que é só para nós, que é só para a nossa classe, que é só para os pobres, que é só para a classe trabalhadora, para os excluídos, para os marginalizados, mas vocês trouxeram alguns laudos de esperança. Obrigado por isso, a audiência, e nós agradecemos muito, Carolina Leão. Obrigada, Raul, obrigada, Lelê e Samuca. A gente vai ficando por aqui com mais um Informativo Paralelo. Semana que vem tem mais outro debate por aí. E lembrando que você pode mandar sua sugestão, sua crítica, alguma pauta que te interessa pelo WhatsApp também, que é o 048 98807 7742. O Informativo Paralelo volta semana que vem, programa Rádio Web, feito pela Cooperativa Comunicacional Sul. Você vai ficar aqui ou vai para a Bahia? Não, agora eu fico. Voltei de vez. Você vai para Caxias? Também fico. Não, só daqui uns dias eu já tô lá de novo. Cláudia fica em São Miguel. Eu quero saber se Cláudia fica lá porque estava em água de Chapecó ontem. Não, mas eu acho que ela tá lá, não sei. Às vezes me dá uma crise de solidão. Tchau! Tchau! Informativo Paralelo é uma realização da Cooperativa de Trabalho Desacato, que se reproduz através da Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária e das rádios Campeche e Pinheira. Apresentação: Caroline Dallagnol, Janaína Machado e Cláudia Weiman.
Comentários: Raul Fittipaldi e Elaine Tavares. Reportagens: Júlia Sagerato e Maiara Santos. Análise internacional: Thalifeld Glaser. Análise nacional: José Carlos Ferreira. Monitoramento da mídia: Tiago de Castilho com o quadro Décio Machado. Direção-geral de jornalismo: Thalifeld Glaser. Produção e realização: Cooperativa Comunicacional Sul. Até a próxima semana!